Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje não foi jogador de futebol profissional por pouco, viu? Um advogado que se diz um advogado raiz, com mais aí de 33 anos de advocacia. É uma honra receber Dr. Luciano Pavan. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla, pela oportunidade de estar falando aqui para você um pouquinho da nossa história. Eu que agradeço. Agora, antes de eu lhe perguntar por que o direito, pelo visto, sempre jogou muito futebol. É isso mesmo? Então, como qualquer iniciante no futebol, desde novinho, sempre tive o sonho de jogar futebol. Nunca fui o melhor jogador, mas eu sempre estive entre os melhores. Isso é um marco na minha vida. E eu me dedicava muito ao futebol. Não sei se eu seria um atleta profissional, mas eu tinha sonhos. Esse sonho ele foi realizado jogando futsal. Joguei futsal por 9 anos. Joguei o campeonato estadual de futsal. São vários campeonatos, são de 8 ou 9 campeonatos estaduais. Pelo Unesc, pela Faculdade lá de Colatina, antiga FADIC, né? E que você até me disse que teve a oportunidade de lecionar. E foi uma alegria. O futebol, digamos assim, abriu portas para mim no direito. E posso dizer que eu tenho muita honra de ter jogado futebol, de ter ganho dinheiro com futebol. E no interior nós falávamos que era o bicho, a gente ganhava o bicho quando íamos jogar no interior. E isso é muito importante, faz parte da minha história e eu tenho muita alegria disso. Que legal, que bacana. Mas por essa sua paixão pelo esporte, pelo futebol, primeiro você optou fazer um vestibular de educação física, foi isso? É isso mesmo. Exatamente por essa minha paixão pelo futebol, eu resolvi fazer educação física porque eu entendia que era o que mais se adequava à minha realidade. Eu respirava futebol. Eu jogava futebol o dia inteiro, treinava de manhã, estudava, treinava à tarde, aí à noite tinha o treino do sub-20 do time do Colatina, que era a cidade que eu morava. Muitas vezes eu treinava até com os profissionais. Então eu tive sempre no meio do esporte. E eu sempre achei que o meu negócio era educação física, ou alguma coisa voltada a isso. E fui descobrir que meu negócio era direito, por interferência do meu pai. Meu pai foi um líder para mim, foi um espelho para mim, morreu muito jovem, mas foi um espelho e me direcionou quando eu mais precisei. Eu estava jogando futebol de campo e ele me sugeriu, vai jogar futebol de salão, porque você vai jogar pelo time da universidade, e isso pode te trazer bons frutos. E deu. Que legal. E deu bons frutos, graças a Deus. Mas em que momento você mudou a rota? Falou, não, é o direito que eu quero. Por interferência do meu pai. Meu pai era defensor público. Ah, já era da área jurídica. Já era defensor público e ele dizia que o direito era a profissão do futuro. Você vê, nós estamos falando aqui de 87, quando eu entrei na faculdade. Então, isso foi um marco na minha vida. Eu lembro exatamente quando meu pai me falou que o direito era a profissão do futuro, porque naquela oportunidade só pessoas assim, de 25 a 30 anos que iniciavam o curso de direito. E a minha geração foi uma geração que simplesmente mudou isso, porque os meus colegas, nós tínhamos uma média de 25 abaixo. Então, assim, 10% era acima de 25 anos. O resto, 75% era abaixo de 25 anos, 25% era acima. Então, minha turma realmente ela revolucionou a FADIC, hoje o Unesc, e foi muito bacana isso, né? Porque nós realmente desbravamos o direito. E você vê que é importante eu falar isso. Eu estudei antes da Constituição de 88
e eu estudei depois. Então, eu tive que reaprender a Constituição Federal dentro da minha graduação. Foi durante a sua graduação? Foi durante a minha graduação. Comecei em 87, aí era a emenda constitucional de 69, e aí veio a Constituição Federal de 88, que foi uma reviravolta, né? Foi uma mudança radical, e aí eu tive que estudar, me adequar à Constituição Federal de 88. Olha, foi que legal bacana. Eu tive a experiência, eu entrei em 88 na faculdade, então eu já entrei assim com a mudança toda em andamento, né? Também é incrível essa experiência. Acho que se assemelhou um pouco às turmas com o novo Código Civil, talvez, Sim, né? Com É certeza. uma experiência muito similar, Com talvez, certeza, que é aquela com mudança, certeza. novos conceitos, uma nova visão. Eu acho isso sensacional. Mas isso, como profissional, você acaba tendo que buscar uma especialização para se adequar. Mas como aluno de direito, é um desafio, né, para o aluno. É um desafio. Você aprende sobre a égide de uma legislação, de repente muda tudo e você tem que ir para outra. É um desafio. E é interessante porque é um momento onde começam a ser criadas as teorias, as visões, as linhas de pensamento dentro daquela nova legislação. Exatamente. Que veio a reboque da sociedade. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a experiência é muito peculiar, é muito boa. Exatamente. Geralmente, a colação de grau é um momento de alegria, mas o que aconteceu na sua colação? Então, eu perdi meu pai no dia da minha colação de grau. Foi traumático. No dia, doutor? Eu comecei a trabalhar com ele. Na época, não tinha ainda essa situação de estágios exigidos pela... Você passou por isso no mesmo período. Sim. Era a cadeira de... práticas forenses. Isso mesmo. Aí a gente tinha uns caderninhos para preencher. Hoje a prática forense se transformou em prática jurídica e a faculdade ela exige isso. Na época não tinha isso, mas meu pai me convidou para atuar com ele no último ano de direito, no 5º ano. Na época eram por anos, né? Não eram por um período. Isso mesmo. E eu tive o privilégio de atuar o último ano com meu pai diretamente dentro do escritório e vivenciar o trabalho de um defensor público criminal. Meu pai fazia a parte criminal. E eu aprendi muito com meu pai. E no dia da minha colação de grau ele faleceu, ele estava doente. E ele tinha 54 anos, Carlos. Novo. Ele era muito novo. E ele acabou falecendo no dia da minha colação de grau. Eu lembro que eu estava colando grau, minha mãe falou assim, olha, eu vou ter que dar uma saidinha porque eu estou cansado. E ela não me falou o que era. Aí acabou a colação de grau, tinha minha roupa em cima assim, da cama para poder ir para o baile, né, que eram os bailes de formatura. No mesmo dia acontecia. E aí me vieram com a informação que o meu pai tinha ido para o CTI e que a gente não sabia se ele ia sair. E naquele momento eu decidi ir para esse baile, não para festejar, mas para ver amigos que eu não iria ver mais. E como de fato foi. É mesmo? Eu vi, tem amigos que se formaram comigo que eu nunca mais vejo. Então, de vez em quando eu vou lá olhar a minha fotinha, eu estou com o olho vermelho e eu vejo ali amigos que eu nunca mais vi. Então, assim, eu tomei a decisão de ir. Claro. Essa decisão ela foi apoiada pelos meus irmãos, pela minha família. E no dia seguinte, voltei para ver lá meu pai no mesmo lugar, onde tinha sido o baile de formatura. Olha só. Então, isso foi um choque para mim. Naquele momento, eu achei que eu ia parar, que eu não ia fazer mais, porque realmente foi um impacto. Um jovem de 23 anos de idade. Sim. É muito difícil. Já é difícil começar a advogar? Imagina Sim. com uma situação dessa. Mas eu trouxe esse fato com uma energia positiva muito grande para mim. Que bom. E eu transformei isso em vontade de crescer. E essa vontade de crescer se transformou em vontade de aprender, em vontade de ler. Eu percebi que eu precisava ler mais. E aí eu comecei a visitar a biblioteca de alguns
alguns advogados mais antigos, como o doutor Antônio Augusto Janelu, que eu faço aqui uma ressalva e agradeço pela oportunidade que eu tive no início da minha carreira de visitar a biblioteca rica dele. Doutor Pegentino de Vasconcelos, que eu tive a oportunidade de conhecer, vivenciar com ele, Pegentino de Vasconcelos Júnior, que foi quem me deu todo esse apoio por causa do futebol, das bolsas de estudo que ele me deu. Dona Hilária Vasconcelos também me deu um apoio gigante para que eu pudesse continuar estudando e jogando futebol pela universidade. Então, eu tive alguns anjos na minha vida que eu não esqueço e trago comigo no coração. Que bom. Mas continuou, após a faculdade, continuou jogando? Só jogou durante o período da faculdade? Investia o resultado disso nos estudos? Como foi? Conte-nos. Carla, você sabe que começar a advogar sozinho é muito difícil. Muito difícil. Começar a advogar com o apoio de um outro colega é muito bom, você acaba não tendo a despesa do dia a dia do escritório, mas começar sozinho é muito difícil. Então, eu não tinha alternativa, eu tinha que continuar jogando. Eu tenho colegas que se formaram, foram para dentro do escritório de outros advogados, começaram a advogar e tinham uma certa receita. Eu não tinha essa receita, então eu tinha que jogar futebol, que é o que eu sabia fazer. Eu sabia advogar no início de carreira. E jogar futebol. E sabia jogar futebol. Então, eu continuei jogando pela universidade, joguei até os 28 anos. É mesmo? Então, eu já era advogado, já vivenciava, já respirava, já vivia de honorários e continuava jogando futebol em alto rendimento, até os 28 anos. Que legal! Isso me custou caro, porque hoje eu padeço das lesões do futsal, mas eu tenho orgulho de dizer que eu fui um advogado e jogava futebol pelo Unesc. Que legal! Eu tive ajuda, como eu te disse, claro, nas minhas pós-graduações também, pela universidade. Que bacana. Fiz meu doutorado lá, como te falei aqui. Fui professor. Então, tenho a honra de dizer que eu fui atleta do Unesc, aluno do Unesc e professor do Unesc. Que legal, que bacana. E isso ajudou no seu primeiro escritório, que foi no centro de Colatina. Meu pai tinha uma salinha no centro da cidade, que era o escritório dele, de 17 metros quadrados, que eu até mantenho hoje ainda como escritório base para me dar suporte lá. Tenho muito orgulho disso. E isso foi um marco para mim, porque se não fosse essa salinha, eu não conseguiria continuar a trabalhar. Então, assim, foi o que me deu o respaldo para poder começar minha carreira. Lembro que eu só tinha uma máquina de escrever Olivetti linha 98. Infelizmente, eu não achei. Eu gostaria de ter essa máquina de escrever Olivetti para guardar no meu escritório. Não tem mais? Não o que aconteceu com ela? Eu acho que ela foi colocada de lado em algum momento e foi jogada fora. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho isso na consciência. Eu gostaria, porque eu ganhei dinheiro com essa máquina. Ganhei dinheiro. Os jovens que não sabem o que é uma máquina. Aquelas elétricas? Não, aquela manual mesmo. Olivetti linha 98. Se colocarem aí no Google, hoje não é Google, né? Hoje como é que é lá o chat? Chat GPT. Procure lá uma máquina de escrever Olivetti linha 98, que vão ver lá uma máquina, um bicho lá estranho que vocês nunca viram. Deixa eu falar uma coisa sobre esse negócio dessa máquina. Eu tive no Rio de Janeiro, uma certa oportunidade da minha vida, já advogado. Eu já tinha mais de 10 anos assim, de advocacia. E eu dei entrada em 4 execuções de clientes meus daqui, lá no Rio de Janeiro. E eu fui na sala da OAB e eu tinha que preencher um requerimento para juntar as guias de pagamento de custas. E tinha que ser... E era físico, os processos eram físicos, tem mais de 10 anos. Eu tinha 10 anos de profissão, acho que foi isso. E eu cheguei na sala da OAB, uma sala gigante dentro do Fórum Central do Rio de Janeiro, gigante. Mas todos os computadores estavam tomados. E eu tinha horário para voltar. Aí eu olhei de lado assim, vi uma máquina de escrever daquelas, num plástico. Tirei o plástico, perguntei à moça, tem tinta
nessa máquina? Ela falou, sim, tem tinta. Posso usá-la? Pode. Aí eu pedi a folha de papel, fiz rapidinho, porque se tem uma coisa que eu sou bom e que eu falo que eu sou bom, chama-se datilografia. Isso eu sou bom, não abro mão para ninguém. E aí eu comecei a fazer aqueles requerimentos, eu estava com muita pressa. E eu falei assim, ela faz aquele barulho, né? De repente eu olhei de lado, tinha uns 4, 5 advogados olhando espantados, porque eles nunca tinham visto ninguém usar aquela máquina, até os funcionários da OAB. E aí eu fiz aqueles requerimentos e levantei e vieram me perguntar, né, sobre isso, sobre minha história. Eu comentei que ganhei dinheiro com a máquina daquela e fui embora. E foi muito bacana, porque causou espanto aquela máquina. E era aquelas fitas, né? A gente colocava dentro da máquina as fitas. Se errou, acabou. Tinha que jogar, rasgar, jogar fora, começar de novo. Exato. É isso mesmo. Que legal, que legal. Tive algumas assim também. Aí a gente passava para a elétrica, depois vieram os computadores. A elétrica, a minha elétrica eu tenho até hoje. O Olivetti também. Ela é portátilzinha. Ela é portátilzinha com a capa. Eu tenho no meu escritório até hoje lá, eu guardo ela com muito carinho. Que legal, que bacana. E quais os casos assim de início de carreira você lembra, doutor? Bom, ou esperou muito pelos primeiros clientes? Eu esperei. Lá em Colatina funcionava assim, tudo era movido pelo café. Tudo era movido pelo café. Então, advogado ganhava dinheiro em janeiro, ganhava dinheiro em julho e ganhava dinheiro em dezembro, que era a parte do ano que se vendia café. Então o produtor... Pré-colheita, pós-colheita... Era impressionante. Então a gente já esperava. O meu escritório ficava no centro da cidade, na praça municipal ali. Então o pessoal que vinha do interior saltava na rodoviária e vinha direto. O escritório, o prédio era um prédio de advogados. A minha sala era a quarta do corredor. Então eu tinha que esperar, isso é muito importante, Carla. Eu tinha que esperar chegar um cliente procurando um advogado que tivesse passado pela primeira sala, não tinha sido atendido, segunda, terceira, eu era o quarto. Sério? E não era incomum um cliente chegar na minha sala, perguntar pelo advogado da sala ao lado, sala anterior. E eu dizer que ele tinha saído, mas que ele poderia esperar ali que o advogado iria chegar. Eu tenho muito orgulho disso, porque hoje nós estamos vivendo momentos tênues com relação à ética. Sim. Advogados estão se matando aí, né, se alfinetando para poder tomar o cliente do outro. Isso é muito sério, muito sério. Nós temos debatido muito isso no Conselho Federal e temos apertado o cerco muito com relação a isso. Mas eu tenho isso como advogado raiz. Eu aprendi a respeitar o meu colega. Que legal. E sobrevivi. Então, não precisa ter esse egoísmo, essa gana. É só trabalhar direito que você consegue sobressair. Com respeito ao profissional colega. Exatamente. Né? Então, era assim que eu sobrevivia. Você me perguntou sobre um caso. Me vem aqui o caso do seu João Batista. O seu João Batista era um senhor de idade e ele perdeu a filha num acidente trágico. A filha estava saltando do ônibus, passou pela parte da frente do ônibus e veio um caminhão. Ela foi atravessar correndo, veio um caminhão e atropelou essa moça, essa menina. Ela tinha 11 anos de idade. E ele me procurou querendo fazer alguma coisa, né? E à primeira vista, quando se trata de responsabilidade civil, você fica procurando a culpa, né, o nexo causal e o dano, que são o tripé da responsabilidade civil. Então, se tem culpa, tem nexo causal, tem dano, indeniza-se. E eu não consegui achar o nexo causal deste caso, porque eu via o fato dela ter passado pela frente do ônibus como uma negligência dela, que redundou no acidente. Hoje nós já
temos julgados com culpa concorrente, que reduz a indenização. Sim. Mas naquela oportunidade, não. Era muito radical isso. Se a culpa fosse da vítima, ela que arcasse com o prejuízo. Mas aí, Carla, eu fui procurar nos livros de jurisprudência, sabe aqueles catálogos, Sim. aquelas revistas gigantes, intermináveis de jurisprudência? Que a gente demorava para receber as jurisprudências, aí, né? Não era assim rápido como eu. Achei uma jurisprudência dizendo que o veículo idêntica, que o veículo que está atrás e que vê um ônibus escolar, ele precisa necessariamente presumir que alguém, mesmo que furtivamente, irá passar pela frente. E ele tem que reduzir a velocidade. E ele tem que praticar atos de defesa para que isso não aconteça. Olha que jurisprudência rica. Não é? Naquela oportunidade, eu estou falando aí de 94, 95, quando você começou em 96 no UNESC, né? Não, em 99. 99. Eu comecei em 95. Então, olha que jurisprudência rica. E eu usei essa jurisprudência, entrei e nós ganhamos essa ação. Ganhamos em Colatina. Que legal. Foi mantida no Tribunal de Justiça. E esse senhor recebeu essa indenização. Foi o maior honorário que eu recebi na oportunidade, porque a menina tinha 11 anos, até a convalescença, até 75 anos, né? Enfim, esse foi um caso emblemático do início da minha carreira. E eu pude ajudar essa família. Que bacana, que bacana. Em que momento você migrou para o direito de empresas? Tá. No início da minha carreira, eu fazia tudo. Uhum. Eu recebia qualquer tipo de cliente no meu escritório. Então, muitas vezes lembro muito claramente, acho que eu comentei com você, eu recebi banda de porco como pagamento de honorários. Banda de porco? Então, conta aí, peraí, antes de contar das empresas, que honorários ou lembranças, não, presentes inusitados você recebeu? Porque interior tem muito disso também, demais, né? Demais. Eu recebia muito cliente que vinha da roça. Então, ele vinha para fazer a separação judicial da filha, para fazer o divórcio, para fazer um inventário, e, enfim, N coisas que esse pessoal precisa de advogado, mas que não tem uma condição de vida muito avantajada. Uhum. E me lembro que eu fiz uma proposta para ele, para fazer a separação judicial da filha dele. Eu lembro que ele tinha falado que ele tinha feito o dote no casamento, usava, apesar de já ter sido abolida essa questão do dote, mas na prática funcionava, né? No fio do bigode. E que não tinha dado certo o casamento e precisava fazer a separação, porque ele fez o dote, ele queria receber de volta. Não funcionou muito bem assim. Mas eu cobrei dele um valor, e além desse valor, ele não tinha esse valor total. E ele falou: doutor, eu tenho um porquinho lá no meu quintal e eu posso trazer para o senhor. Aí eu falei assim: não, eu não quero o porco todo, não. Você pode trazer uma banda de porco que eu vou aceitar. E ele trouxe a banda de porco lá no meu escritório e eu tive que levar para casa. Minha mãe ficou extremamente feliz, que minha mãe é interior também, e recebi com muito orgulho isso. Que legal. Já recebi saco de goiaba como pagamento de honorários, também em forma assim, de premiação. Sim. Não trabalhei por um saco de goiaba, mas recebi de cliente. Numa separação judicial, me lembro de ter dividido espeto de churrasco entre os casais. Espeto de churrasco? Espeto de churrasco, lajota, e tinha um circulador de ar. Aí eu falei: esse circulador de ar aqui, se vocês não fizerem questão, eu tenho interesse de ficar como honorários, porque eu não tenho ventilador no meu escritório. Não era ar-condicionado, não, cara. Uhum.
Colatina faz 45 graus no Nossa, verão. Colatina é muito quente. E eu não tinha nem ventilador. E eu lembro que eu fiquei com esse circulador, eles ficaram felizes de ter passado o circulador. Então, respondendo a sua pergunta, que momento que isso mudou? Porque eu enjoei disso. Eu achava que eu podia mais. E eu queria me especializar numa área, que eu não queria ser um generalista. No interior, para sobreviver, até hoje é assim. Sim. Aí eu resolvi escrever naquela máquina de escrever, aquela maquinazinha mecânica, 11 cartas. E eu mandei para 11 empresários que eu conhecia do futebol, oferecendo um serviço de consultoria que ninguém fazia naquela oportunidade. Aquela oportunidade, o empresário só contratava o advogado quando ele tinha dor de barriga, quando o problema aparecia. Então, ele contratava o advogado para resolver o problema dele. Não era comum contrato de partido. E me veio isso na mente. Falei, eu vou oferecer meu serviço para quem eu conheço. Hoje, se eu mandar uma carta para um cliente oferecendo meu serviço, isso não é bem visto pelo Código de Ética da Advocacia. Na época também não era. Mas eu não tive alternativa. Não tinha internet, não era comum visitar, que hoje é muito comum isso. E na época foi uma forma de eu tentar abrir esse comércio. Eu nem sabia que eu não podia fazer isso. Eu sabia que eu não podia fazer publicidade, que a minha placa tinha que ser... Depois eu vou falar por que meu nome é Luciano Pavan e não Luciano Pavan de Souza, como advogado. Vou te explicar por quê. E eu mandei isso. E desses 11, 3 foram meus clientes durante 21 anos. Que legal! E só deixaram de ser clientes porque passou para a terceira geração. E eu saí de Colatina, uma empresa acho que fechou, e acabou que perdi contato com eles, mas foram 21 anos prestando consultoria para que ele não cometesse o erro de pagar hora extra por fora, dele pagar o próprio salário por fora. Então, a gente orientava o cliente para que ele não cometesse o erro que iria causar um mal-estar lá na frente muito maior. Claro. Então, eu comecei assim. Que legal. E o futebol, como eu disse, abriu portas novamente. E assim eu fui trabalhando para empresas dali para frente. Não trabalhava para empregado no âmbito trabalhista, porque até hoje o advogado que trabalha com empregado, o advogado que trabalha com empregados, normalmente é mal visto pelo empresário. Isso é um erro, mas na prática isso funciona até hoje. Isso me limitou a pegar muitos processos trabalhistas que poderia ter ganhado dinheiro com empregados. Mas eu optei em não ser um advogado de funcionário e ser um advogado de empresa. Eu acho que eu fiz a coisa certa, sou feliz por isso. Que legal. Gosto de atuar nessa área. E foi assim que eu mudei. A chavinha mudou dessa forma. Que bacana, que bacana. Mas conta pra gente, porque a placa era Luciano Pavan. É interessante porque todo início é difícil. E eu precisava de uma placa. Meu escritório era na Praça Municipal. Então, esses clientes que vinham da rodoviária tinham que olhar e saber que ali naquela sala tinha um advogado. E aí eu ganhei uma placa, não lembro o tamanho dela, assim, talvez 1,5 m. E se eu escrevesse Luciano Pavan de Souza, o nome ia ficar muito pequenininho. Graficamente, o nome ia ficar muito pequenininho, lá de baixo ninguém ia ver. Então, eu optei em escrever Luciano Pavan. Isso me custou até brincadeiras na família, meus familiares dizendo que eu tinha vergonha do Souza. Um beijo para minha família Souza, que eu amo de coração, amo. Mas foi por causa do tamanho da letra. Então, eu lembro bem que a placa era Luciano Pavan, embaixo escrito assim, causas cíveis, penais e trabalhistas. Olha só! Esse era o chamamento lá de baixo. Então, foi por isso. E que história é essa que o senhor fez um delegado perder o cargo depois de lhe agredir? Na verdade, ele perdeu o cargo porque ele tomou decisões erradas na vida dele, né? Eu tinha acho que 6 meses de advocacia
Foi logo no início, Foi, então. 6 meses. Eu novinho mesmo. Você conhece Colatina? Meu escritório era no centro, eu não tinha carro, então eu tinha que andar dali do centro até lá próximo ao Marista, onde era a delegacia. É bem longe, né? Então eu colocava o terninho aqui e ia andando no sol quente. E a esposa desse cliente me procurou e disse que tinha 48 horas que ele estava preso na delegacia. E passou de 24 horas, essa prisão já é ilegal, independente do que a pessoa fez. E eles quiseram fazer um flagrante, montar um flagrante na minha frente. E eu falei a todo tempo com o escrevente. Eu falei, olha, ele não vai assinar isso aí. O que o senhor está fazendo está errado. Isso não pode ser um termo de flagrante. Vocês têm que soltar ele. E a todo momento, ele fazendo. Eu falei, ó, vocês estão ouvindo testemunhas, ouviu o meu cliente, falei, ó, você vai ficar calado. Você não vai falar nada, a não ser que você está preso aqui há mais de 48 horas. Isso você pode falar. E aí chegou o delegado, foi chamado por esse escrivão, e esse delegado se achou no direito. Eu não vou dizer a expressão que ele usou para mim, mas ele disse que eu estava sujo da faculdade ainda e que não seria eu que ia mandar na delegacia dele. E nessa dele estar falando, ele começou a gesticular na frente do meu rosto, assim, e chegou a passar a mão no meu rosto, assim. Passou a mão no meu rosto. Eu lembro que eu estava com um celular, aqueles PT 950, que era um tijolo desse tamanho, assim. A primeira reação que eu tive foi de tentar reagir. Porque, assim, o ser humano, o animal, quando ele é agredido, acho que a primeira reação dele é de ter uma reação de defesa. Sim. E ele estava com uma... Eu lembro que era uma pistola 380, assim, na calça social dele, mostrando, ostentando para mim. Aí ele virou para o meu cliente e falou, olha, você está ferrado, desculpa a expressão, porque seu advogado complicou sua vida e você vai ficar preso mesmo. Aí eu virei para o meu cliente na frente dele e falei, olha, confia no seu advogado que amanhã você vai estar solto. Eles vão fazer o terror aqui, mas amanhã você vai estar solto. Não precisa dizer que o meu cliente ficou aterrorizado. A esposa dele que estava comigo ficou aterrorizada. Um advogado jovem, pronto, advogado agora que ferrou a vida do meu marido mesmo. Mas aí eu procurei o juiz de plantão na época, era o doutor Jossi, não, doutor Jossi Zanotelli. Não me lembro o nome dele agora certinho. Um abraço para o doutor Jossi. E contei a história para ele, do que tinha acontecido. E ele falou, amanhã cedo você vai narrar isso para mim, vai fazer um habeas corpus e eu vou soltar. Porque eu já fiz contato lá, já estou sabendo que tem mais de 48 horas. E foi o que aconteceu. No dia seguinte eu soltei ele. No dia seguinte, aí fui lá no presídio, soltei. Aí ele falou, ó, falaram 1000 coisas do senhor, isso, aquilo. E assim, o que eu tiro por isso? O advogado que está bem preparado, ele tem que fazer o trabalho dele, porque o resultado vem. Sim. E veio. Ele não tem que estar preocupado com o que estão falando. Ele só tem que trabalhar de forma correta. Eu estava muito magoado com essa situação. Primeiro porque eu era muito jovem e me senti muito ofendido, né, com aquela situação. Ele só fez porque eu era muito jovem. Claro. Se fosse um advogado mais experiente, ele não faria, né? E aí eu representei contra ele criminalmente por injúria real, porque teve vias de fato. Eu mandei um ofício para o doutor Agesando da Costa Pereira, e que me respondeu, nem sabia que eu existia no mundo. Um abraço para minha amiga Santuza, filha dele, saudoso Agesando, e eu tenho orgulho, eu tenho essa carta até hoje, dizendo que ele não mexeu com o Luciano Pavan de Souza, ele mexeu com a advocacia toda. Que legal. Mandei uma carta para o chefe de polícia e para o Conselho de Segurança da cidade. Com 15 dias ele foi transferido para Linhares e trabalhou lá durante um tempo. E na primeira audiência, o juiz me chamou no gabinete dele e falou assim, doutor, aceita a retratação dele,
porque ele é bom para o senhor, né? Ele é delegado, o senhor, é bom o senhor aceitar. Aí eu falei, o senhor está me pressionando a aceitar uma retratação que não aconteceu, Excelência? Porque eu respeito muito Vossa Excelência, demais, mas eu não vou aceitar a retratação se ele não se retratar. Volto lá para dentro, se ele fizer a retratação, Excelência, eu vou aceitar com muito orgulho, com muita honra, e agradeço o senhor por ter tentado intermediar, acho que o senhor está fazendo o seu papel. Fui lá, ele não se retratou. Olha. Ele não se retratou e foi condenado. Uau. Não foi preso, mas ele foi condenado e eu acho que isso custou a carreira dele. A carreira dele. Que ele nunca mais ouvi falar desse delegado lá. Aí fizeram uma homenagem ao meu pai, que tinha falecido há pouco tempo. Fizeram uma sala dentro daquela delegacia com o nome do meu pai, me chamaram o prefeito, fizeram todo porque perceberam o que tinha acontecido. Foi grave. Injusto. Foi muito grave o que foi acontecido. Beira abusos, né, de autoridades e Carla, eu tenho certeza absoluta que você já sofreu violação de suas prerrogativas. Hoje não existe advogado que não sofra violação de prerrogativa. Sim. E acredite, você tem que gritar. Você não Às vezes pode... de uma forma mais tímida, Sim, outra mais ostensiva, sim, mas sempre tem. sempre com respeito, mas você tem que usar o seu direito de defender as suas prerrogativas. O advogado não pode ser calado. Sim. Advogado não pode ser calado. A advocacia, inclusive, está sob ataque hoje. Nós temos conversado demais isso lá com o presidente Beto Simonetti. Ele tem falado em todos os discursos dele. A advocacia está sob ataque. E nós precisamos defender essa advocacia, sobretudo os mais jovens. Sem dúvida. E conta pra gente, então, um pouquinho dessa sua história dentro da OAB. Em que momento passou a se dedicar à OAB? Hoje o doutor é conselheiro federal. Eu tinha esse ímpeto de defesa de prerrogativa no coração, tenho até hoje, por causa dessa experiência que eu tive lá atrás. Uhum. Eu sempre fui um advogado muito combatente, sempre, dentro do meu raio de defesa. Eu nunca aceitei. Eu passei por juízes que tinham juizites, mas eu sempre me impus e, enfim, sempre fiz o melhor para o meu cliente, porque eu não representava a mim, eu representava meu cliente, eu tinha que fazer o melhor. Então, eu acho que eu fiz o certo. Acho que eu fiz o certo. E, por isso, eu conquistei um espaço. Porque, Carla, antes de ser respeitado pelo seu cliente, que é o que se busca a todo momento, você precisa buscar ser respeitado pelos seus colegas, sim, pela sua entidade. E me faltava isso, eu ter o respeito da minha entidade. E aí eu fui buscar participar de forma ativa da Comissão de Prerrogativas da Seccional, na época presidida pelo Dr. Homero Mafra, que me abriu a oportunidade de ser um membro da Comissão de Prerrogativas. E eu tenho muito orgulho de ter participado na gestão dele como membro de prerrogativa. Foi um grande presidente que nós tivemos. E assim eu atuei ativamente. E quando eu digo ativamente, era assim, 7 horas da noite eu recebi um telefonema do presidente dizendo assim, olha, amanhã preciso que você vá 4 horas da manhã na Polícia Federal, porque vai ter uma operação e vão entrar no escritório de um advogado e você tem que acompanhar. A gente não tem essa informação ainda de qual escritório de advocacia, mas precisa ter alguém lá representando, hoje vai ser você. Pronto, eu não tinha como falar não. Não era assim. Uhum. E eu ia com tanto orgulho, acordava cedo, colocava o terno, ia lá, chegava lá, aí falava que saía com as viaturas, né, atrás das viaturas, não sabia quem era. Eu só sabia quem era quando eu chegava na porta do escritório. E algumas vezes eram até colegas conhecidos. E eu não ia para fazer justiça dos policiais. Eu ia para defender o meu colega. E assim eu fazia. Né? Porque delegado, o policial federal, até o militar,
quando ele tem um mandado, ele tem muito ímpeto. Esse ímpeto costuma fazer com que ele ultrapasse o dever dele. E aí que entra o advogado de prerrogativas, para poder segurar. Não importa o que o colega fez, eu não defendo o que ele fez, eu defendo as prerrogativas dele. E é assim que eu trabalhei durante quase 8 anos, sob a égide do Dr. Homero Mafra e um período do Dr. Zé Carlos Risque. Também cheguei a atuar. Até eu resolver dizer assim, já fiz a minha parte, daqui para frente eu não vou deixar para os mais jovens trabalhar. Bom, aí eu fiquei sem atuar na prerrogativa de alguns anos e tive a grata surpresa de receber o convite da doutora Érica Neves, um beijo aqui para a minha presidente, que eu amo, me convidando para participar do conselho estadual dela. A gente já se conhecia desde a época do presidente Homero, que ela fez parte da diretoria, e ela me convidou. Que legal. A princípio eu resisti, mas eu acho que eu tenho um sanguinho institucional, e eu aceitei. Que bacana. Foi uma eleição muito dura, muito desleal, porque se o nosso lado respeitava as regras, o lado de lá desrespeitou muito, né? Não é à toa que nós temos aí algumas ações pendentes. Foi muito duro, sabe, Carla? Acho que foi uma das eleições mais duras que o Brasil teve, de eleição de ordem que o Brasil teve. Mas nós vencemos e estamos fazendo um grande trabalho aí. A presidente Érica eu falo que ela não descansa. Doutor, com essa história toda, o que diria para quem está começando hoje na advocacia? Eu diria que a advocacia não é profissão, a advocacia é desafio. A advocacia, ela ou você tem ela no sangue ou você não tem. E se você tem advocacia no sangue, procure ser melhor do que os outros. Estude, perca a noite de sono, perca a noite de baladas. Seus amigos vão estar lá na balada e você estudando. A vida ela é longa. Você vai ter tempo de estar na balada, mas você precisa se preparar. Se você se preparar, você vai conseguir chegar a um status de um grande advogado, de uma grande advogada, porque o que um advogado precisa é estar preparado. Não só tecnicamente, mas também eticamente. Sugiro que estude o Código de Ética da OAB, sugiro que estude o Estatuto da OAB, estude mesmo, porque isso faz de uma pessoa comum, uma pessoa diferente, um advogado respeitado, um advogado que seja procurado pelos clientes pelos seus atos, e é isso que eu vejo. Que bacana. Lutar todos os dias para que as pessoas respeitem a sua vida, não só pelo que você faz dentro do fórum, dentro do seu escritório, sabe, Carla? Você precisa lutar para que a sua vida pregressa também seja respeitada. O advogado ele não pode ser comum. Nós não somos comuns. Nós temos um linguajar próprio, nós temos postura própria, nós temos vestes próprias. Então, nós não somos comuns. E exatamente por não sermos comuns, nós sempre estamos na mira das pessoas. Então, procure sempre respeitar isso aí. É isso. Bacana, muito bom. Um livro que marcou sua vida? Um livro que marcou minha vida. Você quer livro jurídico? Não jurídico. Um livro que marcou minha vida chama-se Pode Quem Pensa Que Pode, do padre Lauro Trevisan. Eu li esse livro antes de entrar na faculdade, com 18 anos de idade. E esse livro é um livro de autoajuda. Esse livro ele foi um divisor de águas na minha vida. Que legal. Porque imagina, o livro é todo assim mesmo. Você pode aquilo que você pensa que pode.
E por ser um padre católico, um servidor de Deus, poderia ser um pastor, obviamente, mas por ser um homem de Deus, ele dizia assim: você deve pensar, acreditar, ter fé, Deus permite e os seus sonhos se realizam. É isso. Perfeito. Doutor, se não fosse advogado, seria? Os meus amigos vão rir, mas eu seria jogador de futebol, eu acho. Sem dúvida, né? Eu acho que era meu sonho. Eu não tenho... claro que eu sei que eu não tenho esse preciosismo de dizer que eu seria um grande jogador de futebol. Mas eu acho que assim, as minhas virtudes de correr atrás do que eu quero, de ser incisivo, né, de ter fé nos meus desafios, nos meus planejamentos, eu acho que eu seria um bom profissional. Eu tenho certeza. Hoje, um jogador de futebol dificilmente tem 1,63 m. Né? É raro. Parecer um Romário da vida, mas não é meu caso. Não é meu caso. Eu acho que eu não vingaria no futebol. Eu acho que meu pai, ele me colocou a mão em mim na hora certa. Tenho muita paixão pelo futebol. Jogo até hoje, viu, Carlos? Que legal, que bacana. Nós já disputamos 2 campeonatos mundiais de advocacia. Olha! Pelo Espírito Santo. E todo ano nós jogamos, nós temos um time de futebol de advogados e tem um campeonato brasileiro. Sim. Que a gente disputa desde 2002, se eu não me engano, começou isso. E todo ano nós vamos para uma cidade diferente. O ano passado foi aqui em Vitória. Foi aqui em Vitória. Esse ano vai ser em Goiânia, agora em outubro. Olha que legal. Eu gosto. É uma turma boa. Tá de sucesso, então. Obrigado. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Quanta coisa, quanta história boa e enriquecedora. Muito obrigada. Eu que agradeço, ganhei meu dia, te conhecer. Enfim, parabenizar vocês por essa iniciativa. Foi um bate-papo mesmo. É um bate-papo. Eu estou acostumado a falar de forma técnica com juridiquês, né? E aqui nós realmente batemos um papo, foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês que vão assistir. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber também. Até a próxima.